Pois bem, senhoras e senhores, voltamos do ponto em que paramos aqui diretamente na nossa playlist de revisão de física e agora nós vamos falar sobre fórmulas, tá? Basicamente eu vou trazer para vocês aqui diversas fórmulas e todas as fórmulas que eu for trazendo eu vou colocá-las aqui no canto superior direito, tá? À minha direita, claro. E então, todas as fórmulas eu vou ver se vai caber aqui, até porque eu acho que só vou utilizar 3 fórmulas e dessas 3 fórmulas a gente vai derivar outras fórmulas, tá? Então, vamos lá começar por uma fórmula de frequência, até porque frequência você tem várias fórmulas ali de você calcular, tá? Várias fórmulas seriam utilizadas, várias formas de se chegar no valor da frequência. A frequência, se você não sabe, tá lá, tá aqui no vídeo passado, só você voltar um vídeo aqui na playlist que você já cai ali na explicação de frequência, tá? Não é claro apenas a frequência, tu vai ter toda a explicação do que é amplitude, comprimento de onda, tudo isso, tá? Mas a frequência específica, quantas vezes uma coisa acontece por segundo? Tá? Isso é a frequência, isso é a unidade de Hertz. Então, pensando por esse modo, você vai ter uma fórmula, essa fórmula aqui, N delta T. N delta T. Que fórmula é essa? O que é N? N está relacionada ao número de ciclos ou ao número de voltas, tá? Voltas completas que uma onda dá, enfim. E T, tempo. Quanto tempo ela faz isso? Por quanto tempo ela faz isso? Perceba uma coisa, e o tempo está dado em segundos, tá? Perceba uma coisa de interessante. Você basicamente faz aqui um quociente, uma razão bem óbvia, até porque se você pegar o número de vezes que uma coisa acontece e dividir pelo tempo que está em segundos, tu vai ter frequência, porque justamente é esse o conceito de frequência, né? Se pegar uma coisa que acontece, né? Isso. E claramente não tem unidade no Sistema Internacional de Unidade, né? Se não tem unidade, tá? Se acontece uma coisa, sei lá, uma roda dá 1200 voltas em 10 segundos, calcule a frequência. Tu vai ter basicamente que a frequência é 120. Só dividir por 10. 120 Hz a frequência. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. É muito simples o conceito, porque é só você pegar o conceito de frequência. Pegou o conceito de frequência, tu vai entender essa fórmula. Tu entende facilmente essa fórmula. Então, o número de ciclos que acontecem por segundo, tá? Muito fácil, muito tranquilo. Outra forma de você calcular a frequência é fazendo o inverso do período. E eu não sei se eu expliquei para os senhores e para as senhoritas no vídeo passado, mas período é o inverso da frequência e, consequentemente, frequência é o inverso do período. Aí tu vai me perguntar, tá, mas o que é período e o que é frequência? Qual que é a diferença entre eles? Bom, ambos, claro, eles são, além de serem inversos, eles possuem unidades de medida diferentes. Frequência é Hertz, período é segundo, tá? E o período é dado pelo T maiúsculo. O T maiúsculo é dado por 1 sobre F. 1 sobre F é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Ou seja, você tem agora 2 modos de calcular a frequência. Eu já vou colocar aqui para os senhores. Que é fazer aqui a razão, N delta T. Outra forma de calcular a frequência, F igual a 1 sobre T. T maiúsculo. Esse T maiúsculo vem de período, tá? Esse período é dado em segundos. A frequência em Hertz. Ok? Tranquilaço. Muito tranquilo. E o período, é claro, é 1 sobre a frequência. Se a frequência é o inverso do período, o período vai ser o inverso da frequência. Então, se vocês quiserem copiar aí, tá show de bola. Bater a meta aí de 12 minutos, tá? Estou em 3 minutos. Falta muito ainda, tá? Vamos lá. Então tá, tu já tem essas fórmulas aqui. Você tem 2 modos de calcular a frequência. Pelo amor de Deus, não vamos fazer besteira. São 2 modos de calcular a frequência. O modo mais direto, que você pega o número de vezes que uma coisa acontece em determinado tempo e você tem o conceito de frequência. Esse é exatamente o conceito de frequência. E você tem a relação, a proporcionalidade entre período e frequência, que ambos são o inverso um do outro, tá? A recíproca entre eles existe, tá? Vou fazer um exemplo aqui para os senhores. Vamos dizer que eu tenho um tempo de 0,25 segundos. 0,25 segundos. 1/4 de um segundo, né? Se eu tenho 1/4 de um segundo, qual vai ser o inverso disso? Tu vai fazer 1 sobre 0,25. Isso vai dar 4. Tu vai ter uma frequência de 4 Hz. 4 Hz. Frequência de 4 Hz. Tá? Muito fácil. Assim como, se eu quiser achar esse período aqui de novo, eu vou fazer 1 sobre 4. 1/4. 1/4 dá quanto, gente? Convertendo para decimal, 0,25, né? 0,25 segundos. Perfeito. Ou seja, você tem ali 1/4 de segundo. E é isso, é exatamente isso que acontece, tá? Basicamente é isso.
é só substituição de valores. Você tem variáveis aqui, você quer achá-las, tá? Você quer encontrá-las. É muito fácil, muito tranquilo. Ou seja, você agora registrou dois modos de achar a frequência. Tá? Agora eu vou dar para vocês uma fórmula muito interessante, que é o V velocidade igual a lambda F. Vocês lembram o que era lambda? Essa letra grega aqui, ó. Lambda é comprimento de onda, tá, gente? É a distância entre uma crista e outra. Lembra lá do vídeo. Volta o vídeo aí. É a distância entre uma crista e outra. Ou a distância entre um vale e outro vale, tá? Não interessa, não importa. É essa distância. E aqui novamente eu tenho a figura da frequência aparecendo. Posso usar ou essa fórmula aqui, ou simplesmente eu posso deixar o F aqui. Deixa o F quieto aqui, tá? Porque muitas vezes o exercício vai te dar direto esse valor. E se não der, se ele te der o período, tu faz isso daqui, ó. V igual a lambda vezes 1 sobre F. Tá? Esse é o período. Se ele te der o período, claro, tu vai colocar aqui. Aliás, perdão, né? É assim, 1 sobre T, tá? Que é a frequência. Se ele te der o período, tu vai colocar o período aqui embaixo. Vamos dizer que o período é 8 segundos. Tá aqui, ó, 1/8, tá? Vai ser basicamente isso. Porque aqui não tem período, aqui tem só frequência. E a frequência, como é o inverso do período, vai ser 1 sobre T maiúsculo. 1 sobre T maiúsculo, vai ser a recíproca ali, tá? V é velocidade. Lambda, comprimento de onda. F, frequência. Comprimento de onda, eu já disse lá, você pode usar centímetro ou metro. A velocidade ou centímetro por segundo ou metro por segundo, tá? Muito tranquilo, muito fácil. Beleza, essa fórmula aqui é o coração dessa matéria, tá? Você vai usar ela para quase tudo. Então vou colocar ela aqui, ó. V igual a lambda F. Muito fácil. Essa fórmula aqui tu vai usar para basicamente tudo, tá? Vamos supor que você queira isolar este cidadão aqui, que é o nosso comprimento de onda, e você queira encontrar o valor dele. Encontre o valor dele. Manipulação algébrica, gente. Manipulação algébrica você faz o quê? Você vai fazer exatamente o seguinte: se você quer isolar esse cara aqui, você vai ter que jogar um dos caras lá para baixo. Mas na real não é isso que acontece. Eu não quero embolar a cabeça de vocês, mas o que acontece aqui é o seguinte. Deixa eu ver só a minutagem aqui, quanto é que tá? 7 minutos, tá? Exatamente 7 minutos. Não quero me exceder aqui. Próximo vídeo vai ser de exercícios, tá? Parte prática. E eu acredito que sejam somente essas fórmulas aqui. Claro, existem aqui outras fórmulas que você deriva dessa. Como por exemplo, é essa aqui que eu vou fazer para vocês aqui agora. Se eu quero isolar a lambda, eu vou ter que dividir ambos os lados pela frequência. Que? Como assim? Olha só. Pensa. Você tem esse cara aqui em cima no numerador. Aqui embaixo tem o denominador 1 aqui. Mesma coisa, denominador 1, tá? Imaginemos. Esse foi legal. Imaginemos o seguinte: existe então um denominador 1 aqui embaixo. Existe um denominador 1, tá? Em qualquer número, seja racional, irracional, enfim, existe um denominador 1. E quando isso aqui se torna um quociente, olha só o que acontece. Eu posso fazer o seguinte: se eu dividir esse lado por f, estou dividindo esse lado por f, tá? Ou seja, o f entra aqui embaixo, que aqui é só um símbolo de divisão. E dividir esse lado também por f, o que vai acontecer? E f é a frequência, tá? Isso corta com isso, ou seja, vai ficar V sobre F é igual a lambda. E isso vai resultar no que? Você tem exatamente o comprimento de onda, ele é exatamente igual a velocidade sobre a frequência. Você tem aqui uma razão, um quociente. Comprimento de onda é exatamente igual a velocidade sobre a frequência. E se eu quiser voltar para a fórmula original, você vai fazer o inverso do que você fez aqui. Você vai multiplicar aqui por F e aqui por F. Então, quando vocês fazem isso daqui, ou seja, multiplicando ambos os lados da igualdade por F, você vai fazer o seguinte: esse lado aqui vai entrar um F aqui, claro, você está multiplicando por F, ou seja, você não tem nenhum valor nessas variáveis, ou seja, você vai ter uma variável vezes a outra, né, que é basicamente aí o nosso princípio, digamos que comutativo, a propriedade comutativa, tá? Só que aqui quando você faz isso, você tem isso daqui, ó, esse cancelamento, ou seja, então você chegará na fórmula original, tá? Que é V igual a lambda F. Vai chegar na fórmula original. Isso aqui ficou parecendo uma suástica nazista, mas enfim, não vem ao caso. Pois bem, já mostrei como é que você isola o lambda, que é tirando a frequência daqui. Agora, para você isolar a frequência, é algo diferente. Porém, é o mesmo princípio. Essa aqui é a fórmula original. O que você acha que você deve fazer para isolar a frequência?
Se você pensou em dividir ambos os lados por lambda, você está redondamente correto, tá? Então esse lado aqui vai ficar V sobre lambda, e esse lado aqui vai ficar F. Como assim, João? Não entendi nada. Ó, pensa. Se tu tá dividindo esse lado por lambda, esse lado por lambda, aqui já tem lambda, ou seja, há um cancelamento. Então você chega exatamente nessa fórmula aqui de baixo, tá? E eu acho que já excedi o meu tempo, não sei ao certo. Mas enfim, se vocês pegaram ou não pegaram, deixa aqui nos comentários, tá? Por favor, para me ajudar a melhorar isso daqui. Manipulação algébrica, ou vocês podem também fazer da forma tradicional, tá, gente? Não esqueçam que existe uma forma tradicional, que é a fórmula que todos nós aprendemos. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Eu consigo limpar esse quadro melhor, sem a borracha. Pronto. Vocês podem usar a fórmula tradicional, que é o que? Ah, jogar o F para baixo e simplesmente V sobre F igual a lambda, só isso. Ou você pode jogar o lambda para baixo e vai ficar aqui V sobre lambda igual a F, tá? Tanto faz, tanto faz. Se tu jogar para baixo é só lembrar de inverter a operação. Ou seja, se aqui está multiplicando, desce dividindo. E se está dividindo, sobe multiplicando, tá? Esse é o princípio da coisa. E tá aqui as fórmulas que vocês vão utilizar na prova, tá? Um abraço e até o vídeo de revisão. Fui!